Olá, bem-vindos a mais um Bastidores com Renata Tanus. Vocês mandam as perguntas e as dores e a gente lê aqui e ela dá a opinião dela. Como saber se meu casamento é um relacionamento abusivo? Nossa, boa pergunta. Eu sempre falo que as perguntas são boas. E também, né? Preciso mudar isso. Mas são perguntas boas. Então, relacionamento abusivo hoje está muito em evidência. A gente fica falando assim, nossa, saia de um relacionamento abusivo, não permita estar numa relação assim, e tá certo. Mas muitas vezes fica essa dúvida mesmo, será que o meu relacionamento, ele é um relacionamento que tem um abuso ali? E quando a gente considera abuso, é um abuso tanto psíquico quanto físico. Pode ter os dois ou pode ter só um dos dois, tá? Às vezes as pessoas acham que não, que o relacionamento abusivo é aquele que a mulher é agredida fisicamente, mas ela ser agredida psicologicamente é tão danoso quanto é fisicamente. O que eu posso contar para ela é que um relacionamento abusivo, ele vai envolver isso, ele vai envolver uma agressão física e psicológica, ou psicológica, um dos dois ou os dois ao mesmo tempo. E o que seria isso, Renata? O que seria uma agressão psicológica? Seria assim, você ter muito medo de conversar com o seu companheiro, medo de se expressar, às vezes explosões muito frequentes de raiva. Então, às vezes, por exemplo, o companheiro, ele nunca me bateu, mas ele é o tipo de pessoa que ele tá do meu lado, ele começa a jogar coisa no chão, começa a bater em parede, em porta. Isso é um tipo de agressão, porque a pessoa fica tão assustada que ela fica paralisada. Então tem estudo, tem agressão própria física, que é quando existe mesmo um tapa, existe às vezes uma agressão mesmo que traz hematomas e tal. E detalhe, quando a gente está em um relacionamento abusivo, ambos são abusivos, de uma maneira diferente. Então pode ser que o marido, vamos supor, que é o mais comum, ele faça ali uma agressão física, mas aquela mulher, ela pode também, como resposta, tá ali tanto tempo nesse tipo de relacionamento, ela começa também a agredi-lo. Então é uma relação que os dois estão doentes. Não tem só um doente numa relação abusiva, ambos estão doentes e ambos precisam de tratamento. Mas se eu fosse dizer assim, especificamente, de uma maneira bem pontual, o que seria uma relação abusiva, seria aquela relação que envolve agressão. Se envolver agressão, é uma relação abusiva. Uma vez eu tive uma cliente que ela me falou assim, Renata, o meu companheiro, ele teve uma explosão ali, e realmente ele ficou transtornado, e então eu tô num relacionamento abusivo. Eu disse pra ela, olha, foi uma coisa, eles estão juntos acho que há 2 ou 3 anos, foi uma coisa pontual de um momento de extravasamento de emoção. Isso pode acontecer? Pode. Deveria acontecer? Não, mas só que seria fantasioso a gente falar que isso nunca vai acontecer num relacionamento de anos. Pode acontecer sim que alguma coisa, que às vezes nem tem a ver com a relação, faz com que o companheiro ou a companheira tenha uma explosão ali de emoção. Agora, isso é motivo suficiente para eu sair desse relacionamento? Não sei, a gente teria que avaliar o que ocasionou. Essa cliente específica, o que a gente percebeu é o seguinte, que ele estava realmente num momento emocionalmente muito fragilizado, ele teve essa explosão de emoção, nada contra ela, mas foi contra até ele mesmo, e isso assustou muito ela, e eles puderam rever esse relacionamento, conversar sobre essa mágoa que ficou desse dia, e então agora eles conseguiram seguir juntos. Mas presta atenção, foi uma coisa pontual. Agora, se toda semana acontece, todo mês acontece, de 2 em 2 meses acontece, é um espaço curto e frequente, aí sim, peraí. Então isso daqui é um modelo que se tem desse relacionamento, dessa agressão que existe. Aí a gente tem que prestar mais atenção e mais a fundo ainda. Certo, vamos lá. Olha que interessante essa. Como lidar com a competição dentro do casamento, quando bate às vezes um sentimento de inveja e até ciúme do próprio parceiro por algum motivo? Tipo assim, acho que ela falou no sentido de eu tenho inveja das conquistas dele, eu tenho ciúme que as coisas acontecem com ele e não comigo, alguma coisa assim. Gente, a tal da inveja, eu acho que ainda é muito um tabu, né? Como assim? Nós não podemos sentir inveja de jeito nenhum. Gente, mas a gente sente. Por que a gente sente inveja? Porque às vezes a gente tem uma falta. E quando o outro não tem essa falta nossa, ele consegue conquistar coisas, bate inveja. E pode ser que a inveja seja relacionada ao próprio companheiro. Ah, mas eu tinha que me alegrar.
Olha, no mundo bonito, idealizado, sim, você tinha que se alegrar, mas isso não significa que você esteja errado, significa que existe uma falta dentro de você. Então eu convidaria essa seguidora a pensar o seguinte: eu entendo que o motor primeiro é vamos competir, vamos ver quem ganha mais, vamos ver quem que é o primeiro, quem que é o melhor. Mas eu sugeriria que ela mudasse esse primeiro motor para um segundo pensamento, que seria assim: ok, se ele conquistou, conseguiu e ele está aqui do meu lado, o que eu posso aprender com ele? Se ele fez, melhor ainda, porque eu tenho um exemplo. Então, substitua a inveja pelo exemplo, sabe? E às vezes você vai ficar pegada, tipo assim, ai, deu uma inveja, uma palpitação e tal. Não, sabe, não fica se punindo, é normal. Mas quanto antes você se pega, se organiza de novo. Eu costumo dizer isso porque, assim, às vezes as pessoas têm uma idealização de serem sempre muito corretinhas, muito redondinhas, e a gente não é assim. Às vezes a gente vai sentir raiva, às vezes a gente vai sentir inveja, e tudo bem, insegurança, né? E tudo bem, não tem problema de você sentir. O problema é você permanecer nesse sentimento, permanecer, às vezes, esse casal ali nessa competição. De vez em quando não tem problema, mas isso não pode ser a constância, não pode ser o principal no casamento, né? Vamos lá. Ele tem muito ciúme da minha relação com a minha família, meus pais e meus irmãos. E agora? Vou falar uma coisa que ela não vai gostar. Quando o companheiro tem muitos ciúmes da relação da esposa com a família, é porque provavelmente essa companheira coloca a família como prioridade e não o marido. E aí dá ciúmes mesmo. Então, eu diria para ela assim, talvez ele tenha razão. Então, faz uma avaliação se você não está dando mais prioridade para sua família de origem do que para o seu companheiro. Porque, claro, sua família de origem é importante, muito importante. Mas essa família que você está construindo é tão importante quanto. Se você não colocar energia nisso, se você não colocar zelo nisso e atenção, prioridade, ela vai murchar. Então, você tem que entender que sua família de origem, ela tá ali para te oferecer apoio e não para você ficar ali o tempo todo lá naquela relação primeira, né? Esteja, claro, não estou falando que é para ninguém ficar de mal com pai e mãe, porque eu sou a primeira a dizer que eu gosto, assim, respeito muito os pais. Mas a gente tem que entender que se tá demais, outra parte ali está sendo descuidada e pode ser que seja o casamento. E a forma dele expressar isso é sentindo ciúmes. Então, em vez de querer que ele não tenha ciúmes, queira compreender como você pode lidar melhor, dar melhor atenção para o seu casamento. Isso resolve muito mais. Sim. Vamos ver aqui. Aqui. Achei. Sinto que nós dois somos desinteressados, não dispomos de muito tempo para nós. Como controlar isso? Ou seja, ela já admitiu que ela mesma não dedica tempo ao relacionamento e ele também não. Ela mesma disse que eles não são prioridades um do outro. Então, como melhorar isso? Decidir se você quer realmente essa prioridade. Quer que ele seja, porque se o Instagram é mais importante que o meu marido, se a conversa com as amigas é mais importante, se tudo é mais importante, mais urgente do que estar com o meu marido, talvez você não queira estar com ele. E aí, eu sei que isso é doído a gente perceber, mas não é uma coisa que tem que ser forçada. Estar com alguém, ter prazer de estar com alguém, não é uma coisa que você se força. Ou você gosta ou você não gosta. Renata, mas não, eu acho que eu gosto, mas eu distanciei um pouquinho. Então, ok? Então, começa a colocar isso como prioridade na sua vida. Começa a colocar assim, tá, a partir de tal horas, meu tempo é dele. Meu tempo é nosso, né, na verdade. E aí você pode se dedicar a isso. Agora, se você não conseguir nem fazer esse movimento, é que não é ele que você quer ficar. Verdade. Lembrando que tem a parte dele, né? E ela reconhece a dela e ele deve reconhecer a dele. Para admitir que os dois não dedicam tempo, né, de qualidade. Corre um risco, só uma coisinha, Jéssica, corre o risco de, às vezes, assim, eu dedico, mas agora o casal já se afastou tanto que o outro não vem. Corre o risco. Meu marido reclama que eu cobro demais dele, não aceito ele como ele é. As cobranças, a gente sempre fala, né, de cobrança.
É a cobrança do outro ser o objeto daquilo que eu desejo, do outro ser como eu desejo, de eu cobrar que ele seja assim ou faça assado. Eu sempre me lembro de uma mãe cobrando uma criança. Faça isso, não faça aquilo, como se fosse assim, educando aquela criança. Quando a gente está com um companheiro, a gente não está para educar aquele companheiro, a gente está para compartilhar. Lógico que vai ter coisas que você não vai gostar. E você vai pontuar? Óbvio, você vai pontuar, você vai ficar calada não. Você vai dizer que você não gostou, tal, mas o que fazer e como fazer é com ele. A sua parte é só de colocar aquilo que não tá legal, mas o como fazer é ele, não é você que vai explicar para ele, não é você que vai dar o beabá, porque isso tem que ser a responsabilidade dele. Então, se eu fico exigindo e sempre mostrando um modelo, dá ideia pro outro que qualquer coisa que eu faça nunca vai ser bom o suficiente. E eu acho que não tem uma coisa mais doída do que você sentir isso, sentir assim, olha, eu faço, mas ela nunca está satisfeita. Eu faço, mas o outro está sempre exigindo mais. Eu acho que não tem coisa mais doída do que isso, porque você tem que ser sempre uma pessoa que você às vezes não é. Você não é daquele jeito, e você não quer ser, talvez, né? Então, olha pela ótica dele, talvez você esteja exigindo uma coisa dele que ele não é. Eu já vi um debate interessante sobre isso, que você cobra do outro porque você quer que ele atenda às expectativas suas. Mas você tem que entender que ele pode estar dando o máximo dele ali. Se o máximo dele não é o mesmo que o seu, vai lhe deixar frustrado, porque você estava com a expectativa que ele agisse e que aguente essa frustração, quis, né? Exato. Porque eu acho que tem um limite de exigência, tem um limite de eu querer mudar, assim, uma coisa é algo que ele faz que me machuca. E aí sim, eu expresso isso, mas eu não mudo o outro. As pessoas ainda não entendem isso, eu não mudo o outro. Eu conto pro outro que a ação dela fez em mim, mas o outro que tem o livre-arbítrio de decidir sobre o que ele vai fazer ou não vai fazer a partir do que eu disse. E se não estiver colando, gente, aí nós temos opções, né? Agora vem uma pergunta meio capciosa aqui. Renata, segura nos As 30. bombas. Tá, mas e qual é a diferença da ideia de companhia e a de companheirismo? Legal. De ser uma companhia e ser um companheiro. Vamos pensar juntos. Que pra ser bem sincera, eu nunca pensei muito sobre isso, então vamos pensar juntos aqui. Eu acho que ser companheiro, vamos pensar, eu acho que ser companheiro é você estar com, né? Olha, meu companheiro de viagem, meu companheiro de fazer isso, aquilo, é aquilo assim da gente estar junto em conjunto, acho que é isso, né? Companheirismo, acho que é isso, a gente pode até procurar no Google o que significa. E o outro que ela diz? Companhia. Entre ser uma companhia e ser realmente um companheiro. Então ficou a mesma coisa, né? Vamos pensar tudo de novo. Eu acho que fica muito no sentido assim, uma companhia, ela é aquela pessoa que tá presente, momento, né? Mas um companheiro, ele tá presente. Ele topa. Também tá nas questões emocionais, talvez, né? Uma companhia, talvez uma questão mais física. Eu tenho uma companhia. Uma companhia para um jantar, e um companheiro é aquele que é um companheiro de vida. Ele aquele que apoia. Naqueles momentos mais de emoção, mais exatamente. emotivos, assim. Gente, Jéssica, vem cá. Jéssica trouxe aqui toda a solução de que estávamos necessitando. É o Google, gente. Eu falo que essa mulher é o Google, não tem condição. Exatamente. Eu nunca tinha pensado muito nessa diferença, mas acho que é isso mesmo. Vamos lá aqui. Essa aqui é interessante. Muitos consideram que um relacionamento aberto é só uma questão de você poder manter ou não a relação sexual com outras pessoas, mas não leva em consideração o apoio afetivo. No sentido, acho que ela falou de assim, você pensa, meu relacionamento é aberto se eu permito que o meu companheiro ou minha companheira tenha um relacionamento sexual com outros. Isso. Mas e a parte afetiva? Que às vezes o companheiro ele compartilha mais afetivamente com outro do que com a própria pessoa com quem ele tá. Isso aí seria um relacionamento aberto também? Olha, pra ser muito honesta, eu nunca estudei muito sobre relacionamento aberto, né? Mas eu acredito que o pouco que eu já vi é que um relacionamento aberto tem mais uma forma de vocês contratarem alguma coisa, né? Pode ser essa questão sexual. Agora, essa questão afetiva eu acho difícil de ter esse combinado. Eu acho que abre uma brecha para isso, no meu entendimento. Acho que uma pessoa que viveu ou vive um relacionamento aberto talvez possa explicar um pouco melhor do que eu. Mas eu acredito que abre essa possibilidade, sim, que não tem como você assim, olha, vai lá, tá liberado para questão sexual, mas para emocional não. Eu não sei, como é que é esse limite? Eu realmente não sei. É uma linha tênue, inclusive, não tem uma traição.
Porque muitas pessoas consideram a traição só se houve algo de concreto físico. Outras não, né? A pessoa está completamente apaixonada pela outra, nunca tocou, mas acabou o relacionamento por conta das lembrado, Jéssica. Uma relação muito relacionada com outra, né? Bem lembrado. Olha aqui. Esse aqui. Todo problema nas relações de casal é culpa do romantismo, dessa crença no amor romântico, na alma gêmea. A eterna busca do amor romântico não permite que você enxergue a realidade da vida. Toda a culpa do problema no relacionamento é do próprio casal. Não é dessa ideia de romantismo, não. Talvez seja o seu problema, mas não necessariamente é o problema de outras pessoas. Que pode ser outro tema, outra questão que às vezes a pessoa está super resolvida, né? Zero romântica, né? Não tem muito problema com isso, mas outras questões pegam, né? No sentido, assim, da crença de que se um casal briga pela falta de organização é porque talvez na crença dela, o parceiro ideal é o cara organizado, que faz tudo em casa, que ajuda, que é companheiro, que é um bom pai, que é um bom cozinheiro, e aí vem da crença, né? Então, assim, pra ela, ser romântica é um pilar muito importante. Pra mim, por exemplo, não. Pra mim, Renata, eu não sou cheia de, nossa, tem que ter um jantar, nossa, quando eu faço aniversário tem que ter um presente, uma surpresa. Não, eu não sou esse tipo de mulher. Pra mim, tá beleza. Pra mim, é presença. Presença conta muito pra mim, mais, né? Conta muito mais. E aqui mais uma. Eu só sou uma boa companheira pra ele quando eu sou uma boa companhia para mim mesma. Toda vez que eu não estou bem comigo e tento resolver isso cobrando em atitudes dele, a coisa nunca evolui. Ou só evolui pra brigas. Eu preciso olhar pra mim primeiro antes de pra poder ver a relação com mais clareza. Essa moça merece palmas. Moça, nem te conheço, já te considero paca. Muito engraçado esse comentário, Jéssica. Né? Nem te conheço, te considero pacas, adorei. Vem muito dessa frustração que a gente falou agora há pouco. Que se ela não tá bem com ela mesma, ela tende a cobrar do outro algo que ela pode resolver com ela deveria resolver primeiro com ela. E assim, eu bato muito na tecla, o amor próprio, autoestima. Eu sei que é muito manjado isso, do tipo, nossa, todo mundo fala isso. Mas como é que você vai querer estar em um relacionamento bem se você não tá bem com você? Como você quer estar em uma relação em que você está completamente disponível ali para o outro se você não está disponível nem para você? É incompatível. E uma coisa que eu vejo, às vezes, mulheres que estão solteiras, elas estão em pedaços procurando o quê? Procurando homens que também estão em pedaços depois quer que esse relacionamento seja super maravilhoso. A gente acha pessoas boas ou constrói uma relação boa se a gente está bem com a gente. E ponto, sabe? Se a gente não tiver e não tem um atalho, não tem um assim, não, vou meio que, não. Ou você tá bem com você e isso vai repercutir no seu casamento, ou você não tá bem com você e isso também vai repercutir no seu casamento. Não tem um meio termo. Se você tá bem, você consegue resolver as coisas melhores. Renato, como é que eu fico bem então? Você precisa se ouvir. Eu acho que as pessoas estão muito antenadas a ouvir o exterior, mas pouco em ouvir o interior. E eu acho que a gente está precisando disso, ouvir o que vale pra mim, o que pra mim é importante, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, como é que eu gosto de curtir a vida, o que eu gosto de comer. Às vezes perguntas assim básicas as pessoas não estão sabendo responder, de tão desconectadas que elas estão com elas mesmas. Então me diz, se eu estou desconectada comigo, como é que eu posso me conectar ao meu companheiro? Como é que eu posso ter uma relação saudável? E aí entra aquela questão de que ela busca, em vez de ela se autoconhecer, ela busca o que falta nela no outro. E aí quando ela não encontra, porque não tem como ela encontrar no outro, aí gera aquela frustração toda do relacionamento. Aquela história da metade da laranja, né? Aí você vai encontrar alguém que essa pessoa vai te preencher. Ninguém tá aí pra preencher. Ninguém tá aí pra suprir suas necessidades, suprir uma lacuna, um vazio. Porque logo você vai perceber que essa pessoa não é capaz de suprir isso. E aí você tem filhos e vai achar que os filhos vão suprir esse pedaço que está faltando. E aí você vai descobrir que os filhos também não vão suprir isso. E aí? Você vai ficar buscando em quê? Aí às vezes buscando um psicólogo. Não, que eu vou na terapia, que meu psicólogo vai suprir essa minha necessidade. Não, o psicólogo vai te ajudar a achar o caminho dentro de você. Porque é isso, é da gente ter autonomia de sermos nós, de a gente se preencher, né? Foi super legal as perguntas. Começou com dúvidas, terminou com reflexões. Achei que ficar aqui foi bom. 40
quadrinho do Viadinho, eu gosto dele, minimalista. Pessoal, esse foi mais um Bastidores aqui com a Renata Tanuzzi. Se você tem alguma dúvida, alguma queixa, manda aí pra gente que a gente esclarece e debate. Ou inscreve nesse canal, colega. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você inscreve, a gente vai crescendo. E quando a gente chegar a 1000 inscritos, eu vou poder fazer live ao vivo, é redundante, mas eu vou poder fazer live aqui no YouTube. Então inscreve, compartilha com as amigas, vamos crescer esse canal. Vamos participar aí. Vamos participar. Até semana que vem. Tchau, Beijo. Tchau, tchau.